Olá, estou fazendo o meu primeiro podcast. E nesse primeiro podcast, achei muito interessante falar de um tema muito atual em cirurgia plástica. E interessante que esse tema muito atual em cirurgia plástica tem muita ligação com a nutrologia. Esse tema se chama cirurgia plástica funcional. O que será cirurgia plástica funcional? Então, convidei uma pessoa super especial, uma nutróloga, Sâmia Marques, uma pessoa que vai nos dar as dicas, falar sobre isso, o que será uma cirurgia plástica funcional. Será que tem alguma coisa a ver com a nutrologia, com a nutrição? Com certeza, eu acho que sim, e vocês vão poder curtir um pouquinho disso. Olá, Yuri, obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui hoje, né, inaugurando o seu podcast para a gente falar sobre esse tema tão importante, né, para as pessoas que buscam fazer uma cirurgia plástica que vai determinar o resultado delas, né? E estou aqui à disposição para a gente tirar as dúvidas dos pacientes, para a gente falar a respeito da importância da nutrologia junto com a cirurgia plástica. As pessoas, quando procuram por um tratamento estético, elas estão procurando para aquele tratamento estético como se fosse a salvação delas, o tratamento estético. Mas o que a gente vê é que é muito importante que a pessoa tenha uma boa saúde para realizar uma cirurgia plástica e que os resultados da cirurgia plástica realmente aconteçam. Então, vamos conversar assim um pouquinho sobre as importâncias de estar bem, da nutrição estar bem, do corpo estar bem, da sua relação percentil de gordura e massa esquelética do corpo, da massa muscular do corpo estar numa proporção adequada, se a pessoa tem aquela boa saúde e que seu organismo está funcionando plenamente. Ou se ele está numa situação ruim, né? Talvez com o corpo oxidado, né? Como é que seria isso? Exatamente. Quando as pessoas procuram uma cirurgia plástica, muitas vezes tem coisas que não se consegue mudar, né, com exercício físico, como por exemplo uma flacidez mamária, às vezes uma flacidez de face, e outras coisas que infelizmente a gente não consegue mudar com treino e dieta. Mas o resultado, como acredito que a maioria das pessoas que já fizeram, já viram outras pessoas que fizeram, vai depender de cada organismo. E o que que vai definir esse resultado? Realmente o grau de inflamação, palavra tão escutada atualmente, o grau de oxidação, né, desse paciente, né? Que muitas vezes não é a idade que vai definir isso, de fato é a nutrição desses pacientes, o quanto ele tem de nutrientes, de antioxidantes em sua corrente sanguínea para facilitar essa circulação, essa cicatrização. Por exemplo, os pacientes fumantes, né? A gente sabe Uhum. que cirurgia em paciente fumante é praticamente um ah, é muito difícil o resultado, você sabe, o resultado do paciente fumante, porque ele é um paciente extremamente oxidado, um paciente extremamente inflamado, tem a microcirculação, né, prejudicada por conta desse fumo. Então, quando a gente pega esse paciente para trabalhar com ele, conscientiza do que ele tem que fazer, muitas vezes repõe essas vitaminas, esses nutrientes para ele de maneira parenteral, né, que na soroterapia a gente faz, porque o paciente muitas vezes já vem há muitos anos comendo errado, já vem há muitos anos tendo estilo de vida errado, e quando a gente consegue entregar para ele aquilo ali de maneira 100% disponível, sem a passagem intestinal, a gente consegue levar ele para um grau onde ele está menos oxidado, menos inflamado, ele tem menos chances de complicação durante a cirurgia, ele tem um melhor resultado, né? E ele aumenta também, que a gente não pode deixar de falar, quando a gente dá nutrientes, a gente está dando, como se dissesse assim, os nutrientes para a produção de colágeno do corpo, né? Porque o nosso corpo pega esses nutrientes como se fosse um cimento para produzir a, a, a massa, as paredes, né? Com colágeno, cabelo, pele, tudo que é necessário para um bom resultado cirúrgico. E para que as pessoas vejam é, o, essa, essa situação da oxidação de uma forma mais leiga para que eles entendam. É só o paciente que está com obesidade que acontece isso?
o paciente magro, ele pode também ter uma oxidação. Todo mundo sabe histórias de radicais livres, né, que a gente tem no nosso organismo, radicais livres, e esses radicais livres não fazem bem para o nosso organismo quando em excesso, a gente tem que eliminar esses radicais livres. Mas que é importante que o paciente tenha bons nutrientes para conseguir metabolizar esses radicais livres e eliminar do nosso corpo. Então, onde é que está o segredo para que a gente não esteja, num nome muito conhecido nesse momento que você já citou, que a gente não esteja inflamado, que a gente não esteja oxidado? Num termo mais leigo, como é que a gente poderia explicar para as pessoas que estão aí escutando? A oxidação, no termo leigo, é como se a gente estivesse enferrujando, né? Você colocar um pedaço de ferro no ambiente, o oxigênio vai entrar nele, daí vem a palavra oxidação, e ele começa a enferrujar. Então, a gente consegue ver isso externamente em nós, aonde? Na pele, com as rugas, que sofre o processo de glicação, ou seja, quanto mais açúcar a gente come, mais a gente glica a proteína junto com a glicose, vai formar rugas, vai aumentar os cabelos brancos, isso por fora, né? Quando a gente pensar na parte de dentro, um processo de oxidação mais famoso que eu conheço é o diabetes, né? Quando a gente pede, por exemplo, o exame de hemoglobina glicada, estamos falando em glicação, que é um processo de oxidação que vai atuar na pele, vai atuar nos vasos sanguíneos, causando aterosclerose, causando o envelhecimento e a doença. Então, quando a gente fala de inflamação, de glicação, oxidação, a gente não está só falando de estética, a gente está falando de saúde, né? As pessoas dão muito valor ao que vem por fora e muitas vezes procuram o meu consultório ou procuram o seu para estarem mais bonitos. Mas quando você sabe mais que ninguém, ontem mesmo atendi uma paciente que me disse que depois que ela fez uma abdominoplastia, ela mudou a vida dela. Porque ela tinha sobrepeso, mudou o corpo dela, fez aquele investimento, a partir dali nunca mais ela quis perder aquele corpo. Ela passou a se exercitar, passou a se alimentar melhor, veio de dentro para fora, ou de fora para dentro, não importa como venha, né? Mas respondendo à pergunta, oxidação em termo leigo, eu diria que é enferrujar, né? Essa paciente em especial, você vê que você diz, ela fez cirurgia plástica e depois da cirurgia plástica, ela passou a ter uma vida mais saudável, alimentar e passou a ser uma pessoa não inflamada, Exatamente, não oxidada. exatamente. Agora, para a cirurgia plástica, na verdade, é muito mais interessante que isso aconteça antes de operar. Que eu só venha a operar pacientes que não estejam inflamados, que não estejam oxidados, ou seja, ele faz uma boa nutrição e o organismo dele está saudável. Não necessariamente, às vezes, num peso mais favorável, mas se for as duas coisas associadas, um peso adequado, uma massa muscular adequada e a não oxidação corporal, a não inflamação corporal, ele com certeza vai ter uma recuperação cirúrgica melhor e um resultado da sua cirurgia Bem mais melhor. satisfatório. E o paciente que tem massa muscular e que faz atividade física, principalmente, a meu ver, a musculação, ele mais ainda, além de não oxidado, não inflamado e com boa massa muscular, o resultado cirúrgico é muito melhor. Exatamente. E a gente tem esse caminho de mim para você e de você para mim também, né? Um caminho inverso. Por exemplo, tem pacientes que emagrecem e não conseguem apenas com a musculação, infelizmente, quando essa obesidade ela é muito, de um grau muito avançado, eles não conseguem perder aquele excesso de pele, aquela flacidez. Então, já vão desinflamados, já vão desintoxicados, né? Já vem nesse caminho tanto de você para mim, quanto de mim para você. E realmente, o paciente, ele pode ter até a flacidez cutânea dele, mas quando a gente realiza a cirurgia, que traciona essa flacidez cutânea, tira uma parte dela, em uma outra parte, a gente está vivendo um momento da cirurgia plástica, da introdução de equipamentos para que a gente aplique durante a cirurgia, para que aconteça alguma recuperação, alguma retração cutânea. Mas o equipamento vai produzir um melhor resultado
do paciente que clinicamente está melhor. Interessante você falar disso, porque a gente está falando sobre a integração da cirurgia plástica com a nutrologia, mas aí a gente vem a integração da medicina como um todo, né? Que eu fico muito feliz da gente ver essa integração das especialidades médicas. Eu estava vendo uns rios de um outro cirurgião de face outro dia, e ele é especialista em blefaro, em cirurgia ocular. Na verdade, eu acho que ele é até oftalmologista. E ele faz a cirurgia e na cirurgia ele já coloca o CO2. Ele já faz exatamente isso que É, você falou, já faz a cirurgia e já faz ali um trabalho para ter a retração de pálpebra, para ter uma melhora da pele, assim, na cirurgia. é. Eu achei bem interessante. A gente vê Então, como a gente está caminhando realmente para a integração da medicina como um todo, e isso é fantástico. isso. Então, só a cirurgia em si, o trabalho técnico, ele está sendo colocado numa situação com a tecnologia da aplicação de aparelhos. Nesse caso, que é de uma cirurgia facial, uma cirurgia de pálpebra, que é usado um laser, geralmente é um laser de resurfacing de CO2, na aplicação da pele para que a pele tenha um pouco mais de contração, além do fato de ter tirado uma bolsa palpebral, aplica o laser resurfacing, um laser de CO2. Mas o paciente que não está clinicamente adequado, que tem processo inflamatório, que ele tem oxidação, a potencialidade daquela retração cutânea não vai ser tão boa quanto o paciente que está saudável. O paciente que Exatamente. está saudável, ele vai ter um efeito melhor cirúrgico e da sua retração cutânea, seja através do ato cirúrgico simples ou o ato cirúrgico mais associação de um equipamento, de uma tecnologia que promova uma retração cutânea. Então, a Exatamente. saúde é fundamental. Não adianta fazer cirurgia num paciente que ele não está saudável, que o resultado não vai ser tão bom. E às vezes é necessário que o paciente espere, que o paciente aguarde ter uma melhora nutricional, ter uma melhora clínica, para que seja submetido à cirurgia e tenha o melhor êxito possível da sua cirurgia. Não só o êxito, né, Yuri, como também as complicações, né? A gente sabe de casos cirúrgicos que já complicaram, né, com outros médicos e tudo. E muitas vezes é por conta de uma inflamação que é como a gente viu, por exemplo, agora na pandemia, né? Eu costumo comentar com os pacientes, com as pessoas, que a medicina integrativa, a nutrologia, ela veio tanto pro centro dos holofotes por conta da pandemia. Quando se falava, mas fulano era saudável. Como é que fulano era saudável? Pegou Covid e faleceu. Quem lhe disse que fulano era saudável? Muitas vezes a gente atende pessoas que têm um IMC ok, mas que têm um percentual de gordura lá em cima, ou que simplesmente têm mutações genéticas que fazem com que eles oxidem o tempo todo. Tem um nível de B12 lá embaixo, que é importantíssima para vários processos no nosso organismo. A vitamina D, que também veio muito para evidência com a questão da pandemia, né? Então, assim, não só para o resultado estético, mas frisar também para a questão da segurança na cirurgia, que o paciente esteja bem nutrido, esteja desinflamado, para que ele não tenha o risco de complicar. Que a gente sabe que na medicina qualquer coisinha pode complicar, porque cada caso é um caso, né, doutor? Exato. É interessante isso que você falou em relação ao Covid. Como chamou a atenção alguns detalhes em relação à saúde, em relação a parâmetros laboratoriais, esse detalhe da vitamina D, né? Que apesar de a gente morar na Cidade do Sol, mas a gente vive em ambiente fechado, com ar-condicionado Tá e aqui, coberto, nossa né? branqueza para falar isso, né? E não é porque a gente vive na Cidade do Sol que todo mundo tem sol o tempo todo na sua pele que ajude na produção da nossa própria vitamina D. Então, muitas pessoas depois do Covid passaram a ver isso como realmente uma importância e os médicos passaram a orientar mais os seus pacientes na tomada de vitamina D e na checagem dessa vitamina D, como
como está nos seus exames laboratoriais. E é muito bom ouvir os pacientes, sabe? Quando o paciente senta e chega e você conversa com ele, e a maioria das queixas, indisposição, dificuldade de cognição, as palavras, eu esqueço tudo, doutora, a palavra não vem na minha boca, eu fico, meu Deus, como é o nome disso, daquilo, não lembro. Falta de libido, enfim, coisas que as pessoas vão se acostumando com aquilo. Acho que, eu tenho uma dor, eu pergunto sempre, você tem alguma dor? Tem uma dor de cabeça, mas ela já é minha mesmo. Como assim uma dor de cabeça você comprou? Foi uma dor de cabeça? É sua? Não é normal ter dor de cabeça todo dia, entendeu? Muitas vezes causa de cefaleia diária, magnésio B12. É uma coisa tão simples de você ajustar. Aí o paciente vem na primeira semana, segunda semana, faz os protocolos. Quando ele chega de novo, ai, doutora, eu tô me sentindo tão bem, não acredito, tô dormindo, tô conseguindo namorar, tô conseguindo fazer minhas coisas. Chega no final do dia, eu tenho disposição. É muito bom, assim, a gente ouvir isso. E são coisas simples, como você falou, muitas vezes uma vitamina D, uma B12, pacientes, uma coisa importante de falar, por exemplo, B12. Às vezes você pega paciente que pode até fazer suplementação de B12, mas 15% da nossa população, ela tem uma mutação no gene HT, esqueci agora o nome, falando de esquecer. Ela tem uma mutação genética que faz com que ela não transforme o folato em metilfolato, que é uma das vitaminas do complexo B. E aí não sobe o nível. E aí a gente viu nos últimos anos estudos, por exemplo, de que mulheres grávidas que têm como protocolo a reposição de folato no pré-natal, se elas tiverem esse gene alterado, elas podem ter filhos com fenda palatina, que é uma coisa que você, como cirurgião plástico, já deve ter visto muito, né? A questão de problemas neurológicos, como o autismo, tá ligado com isso. E são soluções simples que a gente às vezes passava sem abrir os olhos para isso. Todo mundo pensa que é só emagrecimento, mas é muita coisa por trás, né? Não é só estar emagrecido que a pessoa tem saúde. Tem Exatamente. muitos magrinhos E, e que durante a vida toda nunca tiveram excesso de peso e que, na verdade, não têm uma boa saúde. e uma coisa interessante de se falar, eu estava vendo um estudo há uns meses atrás sobre a desnutrição no obeso. Nos Estados Unidos, que é a maior população, né, a população obesa, eles são desnutridos. Então, não tem a ver, por exemplo, a desnutrição com o peso. A desnutrição é a falta de nutrientes, não é a falta de gordura, não é a falta de massa de gordura. Então, às vezes, você pega um paciente obeso e ele está com todos os nutrientes deles no chão. E quando você está com esses nutrientes abaixo do que deveria, o seu cérebro fica falando o tempo todo, come. Come, 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 porque o corpo quer ser nutrido. Só que o paciente vai lá e come. Come pizza, come coca, come hambúrguer e continua desnutrido, porque ali não tem nada. Não tem um valor aquele alimento. Não tem realmente um nutriente necessário. É, no meu dia a dia, que é a cirurgia plástica, o que é que você considera, assim, algumas coisas mais importantes do ponto de vista de exame laboratorial, e a gente pode especificar daqueles exames de uma forma, talvez, para que as pessoas, de uma forma geral, que estão vendo, entenda, que seja, assim, muito importante, que eu não deveria operar aquele paciente que estivesse com aquelas alterações. Insulina, principal hormônio inflamatório do nosso corpo, sinalizador do ganho de gordura, o hormônio mais cancerígeno que existe. Então, às vezes, você pega um paciente que ele não tem uma glicose alta, mas isso à custa de uma hiperinsulinemia lá em cima. Então, insulina, hemocisteína, né, que é um marcador de risco cardiovascular não tão conhecido, PCR, que antes era utilizado apenas para ver infecções agudas, mas a gente sabe que é outro marcador de inflamação e risco cardiovascular. A própria glicose, obviamente, hemograma são os mais tradicionais, né? Que vocês pedem. Mas Isso. da minha parte, eu diria esses, e mais falando em nutrientes, dosagem de B12, também folato, porque está muito ligada ali com a questão do ferro também, dosagem de ferro, porque é quem vai oxigenar o sangue, vai ajudar na cicatrização, né?
E também ver, já é um exame um pouquinho mais avançado, mas talvez dosar glutationa redutase, glutationa peroxidase, que é a nossa enzima que faz a oxidação, é o que o nosso fígado produz, é o nosso maior antioxidante natural. Isso seria importante também, mas já é um pouco mais avançado. Essas primeiras eu acho mais importante. Você falou de muitos importantes, realmente. E um sinal vermelho assim, Não opera. não opere. Eu acho que antes do exame laboratorial para dizer assim, não opera, eu acho que o grau de obesidade daquele paciente. Porque, como a gente sabe, a gordura ela é um órgão endócrino, né? Ela produz citocinas, ela produz substâncias inflamatórias o tempo todo. Então, um paciente que tem um grau de obesidade muito alto, se você puder diminuir o percentual de gordura dele para poder submeter a uma cirurgia, é mais seguro para ele. Eu diria que na bioimpedância ou mesmo nas dobras, a gente vê essa questão da obesidade, né? Realmente a gente tem esse conhecimento, a gente vê isso, que quanto maior a obesidade, quanto mais gordura a gente tem no nosso corpo, a gente tem um potencial maior de produzir processos inflamatórios. Na verdade, no dia a dia da cirurgia plástica, a gente não opera o paciente obeso, porque o que vem na mente do cirurgião plástico, primeiro é que a cirurgia não vai dar certo, porque tecnicamente vai ser difícil realizar. E depois, em segundo lugar, é que a gente tem o pensamento de que o paciente vai complicar, porque ele vai ter a possibilidade muito maior de ter essas reações inflamatórias. E você, como profissional clínica nutróloga, você me deu a resposta que Exato. seria a segunda colocação que a gente pensa. Na verdade, o cirurgião plástico, ele olha e diz, não, tecnicamente eu não vou conseguir executar a cirurgia adequadamente e o resultado não vai ser bom. Mas O que que com certeza, o acontece processo com inflamatório é gigante do paciente que tem obesidade. isso? E o que é que explica esse processo inflamatório exagerado no paciente com obesidade? A gente tem a vascularização no corpo inteiro, passam veias nos músculos, passam veias mais superficiais na pele, então tem que estar tudo sendo oxigenado. Mas quando o paciente ele aumenta de peso, aquela região não tem oxigenação. Aquela gordura, ela tá ali parada. E além disso, de juntar as toxinas que a gente come, tudo que a gente come que tem metal pesado, que tem toxicidade, se gruda na gordura. Ela ainda não tem oxigenação. Quem aqui nunca passou muito tempo sem se exercitar, tá acima do peso, foi fazer uma caminhada e começou a sentir a perna formigando. Naquela região ali onde tem mais gordura, no culote, aqui no meio das pernas, na barriga, começou a andar e sentiu aquela, como se fosse uma coceira. Aquilo ali é porque o sangue começou a circular, mas aquela região não está sendo oxigenada, entendeu? Isso é muito frequente nas minhas pacientes, por exemplo, que têm lipedema, que é uma doença que assola, assim, a maioria das mulheres que têm obesidade, às vezes mulheres nem tão obesas, que sofrem com lipedema, que é uma doença inflamatória que começa com a celulite. A celulite é como se fosse um início da doença lipedema e ela vai evoluindo até se tornar algo que atrapalha mesmo a qualidade de vida das mulheres. O lipedema em si, ele, nesse momento, também é um outro assunto que tem se discutido muito em cirurgia plástica, tem se falado em cirurgia plástica e tem se iniciado umas propostas de melhoras estéticas do paciente que tem lipedema. É uma situação difícil, complicada, porque o paciente, durante anos com a obesidade, gerou muito processo inflamatório nessa gordura. E essa gordura, geralmente, em mulheres que têm, tipo, quadril grande, colchão, né? Desde adolescente foram aquelas mulheres que têm muito quadril, muita coxa. E somado a isso, a obesidade, durante muitos anos fica mantendo o tecido encharcado de edema também. E o edema, a obesidade, muita gordura localizada pela própria estrutura em si, vai inflamando aquelas células. E aquela célula inflamada, ela vai criando um enrijecimento, uma fibrose cicatricial. E mesmo quando a pessoa emagrece, continua tendo aquele volume de gordura.
tem se tomado opções de se fazer cirurgias de lipoaspirar e diminuir uma quantidade daqueles tecidos, se fazer a aplicação de tecnologias como laser, plasma, no momento do ato cirúrgico, na tentativa de retrair a pele, porém, são pacientes de resultados bons, mas não excelentes, né? A gente não vai conseguir curar totalmente, a gente está promovendo apenas uma melhora estética naquele padrão o possível, É aí né? que vem o motivo da gente estar aqui hoje, né? Porque a gente, por exemplo, consegue melhorar o padrão estético, mas a obesidade, a inflamação que é causada por ela, é uma doença que se retroalimenta. E ela se retroalimenta primeiro com o comportamento da paciente, né? Que come além do normal. Essa inflamação que a gente está falando dela, ela não atua só na gordura. Ela atua no corpo inteiro. E quando o paciente começa o processo de obesidade, o primeiro local que é atingido é o hipotálamo, onde a gente tem o centro da fome. Aí, então, o paciente que é obeso, ele perde a noção do quanto ele come. Ele não tem mais aquele grau de satisfação que uma pessoa que não está adoecida tem. Então, ele come além do normal, ele come até passar mal, né? E isso quando a gente tem obesidade só pela quantidade, né? Daquele paciente que tem essa fome de comer em grandes quantidades, porque a gente também tem os padrões de fome de cada paciente. E a gente tem os pacientes, por exemplo, com compulsão alimentar, que se começar a comer, não para mais de comer, né? Então, esse comportamento tem que ser tratado junto com a cirurgia, junto com os tratamentos que a nutrologia faz, porque senão paciente, como muitos fazem cirurgia e depois ganham peso de novo, ou então não tem resultado por conta que não mudam o comportamento antes, né? Então, assim, eu até outro dia postei um vídeo que é emagrecendo a mente, para poder emagrecer o corpo. Porque se a gente faz o tratamento cirúrgico, o paciente passa por tudo aquilo, depois ganha tudo de novo, porque não está tratando os hábitos. E eu acho que uma coisa que corrobora muito com isso é o preconceito que algumas pessoas ainda insistem em ter nas medicações, né? Eu, às vezes, atendo pacientes que, ai, doutora, não, mas eu sempre fui assim, sempre tive sobrepeso, mas eu quero fazer natural. Eu não quero tomar nada. Eu falo, gente, você tá doente, você precisa tomar medicação para emagrecer. É uma medicação que foi criada, só vai te trazer benefícios, que ainda tem mais essa. Por exemplo, o Ozempic, que é o mais conhecido, né? As pessoas acham que vai causar algum mal porque emagrece. Na verdade, não. Baixa a insulina, melhora a resistência insulínica, né? Que baixa a insulina, melhora o padrão alimentar. Até tem estudos mostrando que até tira a vontade de beber. Por exemplo, o paciente não tem vontade de beber, de ingerir bebidas alcoólicas, fora muitos outros benefícios. São muito poucas as contraindicações que a gente tem para o uso do Ozempic. E pegando essa parte aí que você falou no final, o que é que você acha da pessoa que bebe bebida alcoólica? Ajuda muito na inflamação corporal? O álcool, ele é muito oxidante, né? Ele é muito oxidante. Então, o problema do álcool aí, eu vejo, é sempre uma questão de equilíbrio, né? O que eu acho da pessoa que bebe bebida alcoólica? Eu acho que eu bebo também, então eu não Eu posso... também. Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio. Mas aí sempre a gente avaliar, é daí que vem a importância de avaliar o perfil comportamental do paciente, porque a gente sabe que a compulsão ela existe em várias coisas, né? Não só a compulsão alimentar, a compulsão por bebidas alcoólicas, compulsão por compras comportamentais e por aí vai. Então é muito importante a gente, quando atende o paciente, ter esse feeling, essa noção de fazer uma entrevista que consiga definir qual é o perfil daquele paciente para você poder dizer para ele. Pode beber uma cervejinha, não tem problema. Pode tomar o seu vinhozinho, tá? Mas se você exagera, com certeza vai por água abaixo. Vai por água abaixo, porque aumenta, assim, a inflamação. Outra coisa, no pós-cirúrgico, que aí já é uma ossada sua, mas que eu vou comentar, eu acho que os pacientes que bebem no pós-cirúrgico, às vezes eles não sentem dor, né? Ficam mais desinibidos, mas aí acaba se machucando, né? Uma mama, uma coisa, levantar a mão quando não pode. Se bem que hoje tem cirurgias que você faz e pode levantar a mão. Quando eu botei É, meu silicone, eu passei 3 meses assim, ó. é, Não fazia nada. eu acho que, na verdade, a questão no pós-operatório, do que pode e o que não pode fazer,
depende muito da técnica cirúrgica em si e depende também de cada paciente. E eu acredito também que com a questão da evolução de fio cirúrgico, formas de fazer suturas e uma preparação melhor do seu paciente, inclusive pensando nessa questão funcional, na qualidade da clínica do paciente antes de operar, ele vai ter uma cicatrização melhor, ele vai estar mais preparado, ele vai ter menos dor. E isso tudo faz com que o pós-operatório seja melhor e mais rápido, né? Uma palavra muito usada atualmente se chama recuperação rápida. A recuperação rápida nada mais é do que o paciente estar melhor preparado, as técnicas estarem melhores, fios cirúrgicos melhores, formas de dar ponto de uma forma diferente, que faz com que o paciente tenha uma cicatrização melhor no pós-operatório, tenha menos dor, menos incômodo e as atividades dele ele possa executar de uma forma mais precoce. Lógico que com muito cuidado, né? Também a gente não vai fazer nada de exagerado. O paciente operar no outro dia está correndo na rua ou indo para uma quadra de tênis jogar tênis. Mas os pacientes estão tendo uma possibilidade de ter uma recuperação melhor e voltar às suas atividades diárias de trabalho e de outras atividades mais rapidamente, né? É, Na cirurgia plástica, a gente também tem um tipo de paciente que talvez seja aquele paciente mais difícil, mais complicado, que é aquele paciente que teve muito excesso de peso e que ele perdeu 40 quilos, perdeu 60, às vezes 70 quilos, alguns deles com dieta e alguns deles que foi necessário fazer uma cirurgia bariátrica, né? Aquela cirurgia do estômago para reduzir o tamanho do estômago e mudar a passagem dos alimentos em direção ao intestino. E com isso eles perdem muito peso, passam até por algum momento por desnutrição, mas de qualquer forma eles fazem essa grande redução de peso. Você tem tido clientes desse tipo que perdeu grande perda de peso dessa forma? Como é que eles têm se comportado nutricionalmente? Então, a gente vai ter aí realmente esses dois grandes grupos, né? Que são os que perderam peso com bariátrica e o que perderam peso com acompanhamento médico e nutricional. Falando dos pacientes bariátricos, quando eles perdem peso com a cirurgia, se eles, igualmente como os outros, se eles não mudarem a cabeça, eles reganham. E ainda reganham com um prejuízo. Qual, por exemplo? Eles têm que repor eternamente vitamina D. Eles têm dificuldade de absorção da vitamina D, acredito que pela porção que é retirada durante a cirurgia. E também as vitaminas do complexo B. São duas vitaminas que eternamente eles têm que repor e de maneira parenteral, tá? Tem estudos da Abram que mostram que eles não conseguem absorver de maneira pela via intestinal, a absorção é pífia. E esses pacientes, se eles não mudarem a mentalidade deles, aí acontece que vão reganhar tudo e ainda com esse prejuízo. Outro prejuízo que eu percebo nos pacientes de bariátrica é que, como nós sabemos que os neurotransmissores são produzidos no intestino, a dopamina, a serotonina, elas não são produzidas no cérebro, elas são recaptadas ali nas fendas sinápticas, mas elas não são produzidas. 10, 20% são produzidos lá. Quando você tira um pedaço dessa região, você está muitas vezes levando esses pacientes a um comportamento de mais ansiedade, a um comportamento de mais uma tendência depressiva, a comportamentos de compulsão alimentar. Por exemplo, se ele não tiver tido uma educação alimentar nesse processo da cirurgia, ele não cabe muita comida ali, mas ele vai procurar alimentos palatáveis. Então, ele vai comer doce de leite, que é pouquinho, mas tem muita caloria. Ele vai comer sorvete. Ele vai comer coisas muito palatáveis, gordurosas, que vão compensar, né? Porque nem sempre tudo que é muito é calórico. O estômago está pequeno, porém, uma quantidade pequena de um doce de leite não vai Exatamente. encher o estômago, mas ele está absorvendo muita caloria. Uma curiosidade bacana, assim, que às vezes eu comento, eu estava vindo no avião um dia da Azul e estavam servindo aqueles pacotinhos de amendoim.
Todo mundo que entrar no avião hoje, quando receber o pacotinho do amendoim, olha atrás quantas calorias tem 100 gramas de amendoim. Vocês vão ficar impressionados. São 900 calorias, minha gente. Um pacotinho de amendoim. Entendeu? Com 900 calorias, você já imaginou o tanto de coisa que você come? Você come hambúrguer, você come um prato de arroz com feijão. Eu amo cuscuz, meu cuscuzinho, um peitinho de cuscuz tem 100 calorias. Você bota ovo, a refeição perfeita e você fica cheia, entendeu? Então, falta essa parte da educação do paciente que emagrece pela bariátrica, que muitas vezes também é uma via de tratamento médico, é uma alternativa que nós temos. Eu não julgo quando o paciente não consegue, mas é necessário o acompanhamento junto, porque senão vai ser trabalho perdido, né? E os pacientes que perderam a base de dieta fazem o caminho inverso, porque eles conseguiram ali, né, ter essa conscientização, conseguiram entender qual o valor alimentar, eles conseguiram entender que eles têm uma doença crônica, porque a obesidade é crônica. Quando você emagrece, a não ser que seja com lipo, a sua gordura ela não some, a célula de gordura ela fica lá, só que ela murcha. Mas ela tá ali, prontinha para quando você comer ela voltar. A memória muscular e a memória de gordura existem, né? Então, mas o paciente que entende isso, ele tem maior tendência a ter sucesso no tratamento do que o paciente que faz a cirurgia e não tem o acompanhamento. É, esse detalhe da quantidade de células gordurosas é interessante, né? Como você disse, quando a pessoa emagrece, a célula murcha. E quando a pessoa engorda, a célula faz hiperplasia, ela incha. Então, quando a gente engorda, a gente não multiplica nossas células gordurosas. Salve na infância até a pré-adolescência. Então, a criança que produziu muitas células gordurosas, então, na infância, a criança que foi obesa, ela tem mais células gordurosas. Então, ela vai ter uma dificuldade muito maior, já na fase adulta, de conseguir emagrecer, porque ela tem uma quantidade muito maior de células gordurosas. Então, ele tem dificuldade de emagrecer, consegue emagrecer um pouco, mas saiu discretamente da dieta, ele já aumenta muito porque tem várias células para aumentar de tamanho. E quando a gente faz uma lipoaspiração, como você comentou, a gente tira células gordurosas, a gente tira parte das células gordurosas do corpo. Na verdade, lipoaspiração, a gente não tem intenção de emagrecer a pessoa, a gente quer modelar o corpo, mas a gente tira. E quando a pessoa engorda, o que é que acontece? Volta aquelas células? Não. Na área que a gente fez, na região corporal que a gente fez lipoaspiração, o paciente ele vai aumentar menos porque ele tem menos células gordurosas para fazer a hiperplasia, para inchar. E ele vai aumentar mais nas áreas que não foram tratadas pela lipoaspiração. Então ele continua com a cintura relativamente fina, mas fica o quê? Com o pescoço mais volumoso, com o braço mais volumoso, com coxa mais volumosa, porque a gente tirou ali no tronco, na área de cintura e produziu a cintura. Então é bem interessante isso no nosso organismo. Mas, de fato, a preferência nossa, como cirurgião, é operar o paciente que tem o seu peso ideal, que costuma ter o peso ideal e que não tem muitas variações de peso na sua vida, porque é um paciente mais difícil de proporcionar o melhor resultado estético para ele com a lipoaspiração. Mas eu acho que a nossa conversa está excelente, abordamos vários aspectos, foi ótimo o convite que Sâmia aceitou e é isso, cirurgia plástica funcional, cirurgia plástica com saúde, cirurgia plástica com o relacionamento com os profissionais que afins. E um dos profissionais afins na cirurgia plástica é a parte nutróloga, é a parte da nutrição, é a parte de estar bem com a vida. Eu mais uma vez agradeço por ter participado do seu primeiro podcast. Espero, de alguma maneira, ter ajudado os pacientes do Dr. Yuri, né, e que tenham já vão para a consulta com essa conscientização da necessidade de a cirurgia também tem que ser como é que eu vou dizer, pré-concebido, toda uma preparação para que tenha um melhor resultado e uma maior segurança. E é isso.